Ontem nós tivemos uma pequena introdução à questão dos elementos componentes primários da fotografia. Ou seja, falamos sobre luz. A luz é o nosso elemento primário porque a luz, na verdade, é a matéria-prima da nossa escrita. Essa matéria-prima, ela deve ser controlada de modo completo. E para entender melhor essa questão, a gente precisa entender o que é basicamente a luz. A luz, de modo técnico, ela nada mais é de que um tipo de onda eletromagnética e visível. Ou seja, essa onda vai de encontro a um corpo ou objeto, né? E reflete. Quando ela reflete, nós vemos o objeto em si, tá? E ela pode sofrer algumas alterações quando ela passa por algum tipo de ambiente, né? Quando a luz ela atravessa, por exemplo, uma nuvem, né? Ela se torna suave, ela se espalha, ela se torna difusa, né? E aí cria aquela sensação daquela luz muito igual, sem dar grandes contrastes, sem produzir grandes sombras, né? O que é para nós, em determinados momentos, uma coisa vantajosa ter este tipo de luz acontecendo. A luz, em passando por algum elemento, ela pode ser fragmentada e nós podemos ter aí as cores, né, primárias. Nós temos até o próprio disco de Newton, que nos mostra de maneira muito simples como acontece essa luz. Quando eu pego esse disco de Newton, que é um disco que tem laranja, vermelho, amarelo, verde, azul, anil e violeta, pintados em diversas faces desse disco, né? Em várias posições nesse disco, como se fosse imaginamos assim uma pizza, e em cada fatia uma dessas cores. Quando começamos a girar ele de uma maneira tranquila, as cores se permanecem. Quando a gente chega a uma aceleração tamanha que essas cores simplesmente somem e fica o quê? Branco. Aí a gente tem aquele branco absoluto, equilíbrio dessas cores. Então esse é o disco de Newton. Para nós, em termos de fotografia, é preciso entender uma coisa de maneira absoluta. Nós temos duas fontes luminosas, sempre duas fontes luminosas somente, que são a fonte luminosa natural e uma fonte luminosa artificial. Podemos chamar de luz de fonte natural a luz do sol, a luz do luar. Esses dois elementos são geradores de luz de fonte natural. Essas são a fonte de luz natural. Basicamente, a luz do sol, que nós não podemos controlá-la, mas podemos, com a utilização de modificadores, apenas ter um direcionamento melhor dessa luz. Nós podemos, através de elementos físicos, direcionar, diminuir a intensidade dessa luz. Isso usando rebatedores, butterfly, bandeiras. São elementos que vão nos ajudar e muito neste processo. Para tanto, precisamos entender o posicionamento dessa luz durante um dia. Isso mesmo, é importante conhecer o trajeto que o Sol faz do nascer ao leste e do se pôr ao oeste. Porque cada posição desta nos dá uma luz diferente, com intensidade diferenciada e com geração de sombras também muito diferenciadas. Sendo assim, vamos colocar que começamos o nosso dia por volta das 6 da manhã. Temos o Sol a mais ou menos
15 a 20 graus em posição relacionado ao nosso modelo, o nosso elemento que vai ser fotografado. Às 9 horas da manhã, esse Sol vai estar mais ou menos a 45 graus, que é uma posição maravilhosa de inclinação de luz. Já ao meio-dia, nós vamos ter um Sol a pino, um Sol que vai estar a 90 graus, e que é uma situação de iluminação, dependendo da situação, muito crítica e nada favorável. Mas aí entra a questão dos nossos modificadores. Já lá por volta das 15 horas, voltamos a ter o Sol mais ou menos lá nos 45 graus, como no horário das 9, o oposto. E às 18 horas, 12 horas depois, nós temos o Sol se pondo com mais ou menos aquela relação de 25, 30 graus, ou entre 25 e 20 graus. E aí temos um Sol assim, bem frontalzão, entendeu? Bem aquele Sol que bate no olho. Como a gente quando está dirigindo na estrada, quando o Sol vai se pondo, a gente recebe aquele Sol frontal, né? Principalmente se nós estamos indo de leste para oeste. Então, o Sol vai estar tipo cegante. Mas também é uma luz muito boa, dá para aproveitar muito bem. Podemos usar modificadores até para amenizar, se estivermos fotografando um modelo que tem que estar de frente para a câmera, né? Então a gente suaviza essa luz para que ele possa estar de olhos abertos no momento da foto. Isso é primordial. Nós também temos a fonte de luz artificial, né? Que pode ser assim vários tipos de fontes, né? Para gerar vários tipos de elementos para gerar luz artificialmente. Podemos usar uma vela, uma luz de fogueira, uma lanterna, refletores, tudo isso gerando luz de modo artificial, criando uma iluminação totalmente feita pelo homem, né? Então, vamos lá alguns exemplos. Dentro da apostila, nós temos uma foto onde o elemento modelo é iluminado por uma luz de vela. Isso mesmo, a luz de vela, ele está de frente para essa luz e essa o ilumina. É uma fonte artificial. Agora, na foto seguinte, que temos como exemplo, nessa segunda foto, nós temos o nosso fotógrafo usando fonte artificial para iluminar a sua modelo. Ou seja, ele está usando flash, luz contínua, e dentro de modificadores, usando o ambiente totalmente controlado, que na verdade todo esse equipamento vai tentar reproduzir uma iluminação como se fosse fonte natural. Isso mesmo, porque o posicionamento desses elementos de fontes artificiais vão dar a sensação de uma luz realmente natural, que a modelo está ali iluminada de forma totalmente natural, com suas sombras controladas, pode até representar um horário do dia, não importa. O que é mais importante sabermos que fonte de luz artificial é uma fonte totalmente controlável. Isso mesmo, nós podemos controlar tudo, em sua intensidade, posicionamento, geração de sombras ou não. Mas para chegarmos a este ponto de usarmos fonte artificial no lugar de fonte natural, demorou um pouco. Isso porque no início da fotografia só existia uma fonte de luz, a fonte natural, a luz do dia. E vamos dar uma olhadinha, fazer uma viagem rápida, né, ao passado. Os nossos primeiros equipamentos fotográficos.
Começamos com o daguerreótipo. Daguerreótipo. Foi Daguerre que inventou o daguerreótipo, que nada mais era que um caixotinho com um orifício na frente, com uma lentezinha, e ele abria esse orifício, segurava um tempinho aberto e fechava. A luz passava, era projetada numa placa que ficava ao fundo dessa câmara escura, e aí essa imagem era captada. Essa é a tataravó das câmeras. Depois do daguerreótipo, nós vamos dar um salto assim na história e vamos para a primeira câmera a fazer uma fotografia panorâmica. Isso mesmo, e usando uma lente grande angular. Só que a curiosidade nessa lente que ela era preenchida com água para criar essa sensação de grandíssima angular. O nome dela era Sutton Panoramic. Foi a primeira câmera a fazer esse tipo de foto. Isso lá na segunda metade do século XIX. Porque o processo evolutivo das câmeras, nós podemos dizer que começa na primeira metade do século XIX. Exatamente lá pelos anos de 1835, mais ou menos. E aí, em 1839, chega o primeiro daguerreótipo aqui no Brasil, trazido por Dom Pedro II, que era um amante da fotografia. E graças a esse entusiasmo de nosso grande imperador, Dom Pedro II, entusiasta da fotografia, nós conseguimos e chegamos a esse ponto maravilhoso que a fotografia chegou no Brasil e, claro, fazendo parte real da história da fotografia, porque o nome fotografia nasce lá em Campinas, São Paulo, com Hercule Florenzi, suíço brasileiro radicado aqui no Brasil, que criou esse termo e depois de muita luta foi reconhecido como um dos pais da fotografia, porque a fotografia é uma invenção a várias mãos e vários pensadores. Continuando, lá pelos anos 1888, Eastman, dono da Kodak para alguns, né? Ele cria a primeira câmera com negativo, com rolo de negativo. O negativo, na verdade, foi inventado por William Fox Talbot. Ele conseguiu, em 1835, a primeira fotografia registrada através do negativo. Ou seja, com este negativo, a fotografia passa a não ser única. Você começa a ter a possibilidade de copiar. E foi junto com a esposa de Talbot, que foi desenvolvido o papel fotográfico. Um papel fotossensível que transformava aquela imagem negativa na imagem positiva. E com isso, começa a ter a possibilidade de gerarmos cópias daqueles momentos decisivos e precisos, né? Uma curiosidade com a câmera lançada pela Kodak, né, é que essa câmera, você fazia as fotos, era um caixotinho, você fazia as fotos e mandava a câmera para a fábrica da Kodak e a Kodak fazia a revelação desse negativo. A Kodak não parou fazendo máquinas para amadores somente. Depois que deu certo esse processo, praticamente 9 anos depois, a Kodak lança a primeira máquina portátil para o público profissional. Ou seja, a fotografia ela sai dos estúdios e começa a ganhar as ruas. Posso dizer de modo ousado que começamos com isso o fotojornalismo e a fotografia documental. Porque fotojornalismo se faz no campo, né? E quando
a Kodak dá essa liberdade do fotógrafo sair dos estúdios, fazer um trabalho externo, registrar o cotidiano, isso é uma coisa assim fantástica, é um ganho maravilhoso para a fotografia. E a primeira câmera portátil lançada pela Kodak foi a Folding Pocket Kodak, que é uma máquina de fole, né, que você fechava, a máquina virava imagina uma carteirinha. Você fechava, ela virava uma carteirinha. Você botava no bolso e vamos à luta. Usava um filme 6x6 e o slogan da Kodak era o seguinte: você faz a foto e o resto é por nossa conta. Agora, vamos dar um salto assim tremendo de mais de 50 anos, quase 60 anos de história. Vamos para a década de 50, quando no Brasil começa a ser fabricada a primeira câmera de patente nacional. Isso mesmo, o Brasil entra na história da fotografia produzindo o seu primeiro equipamento na década de 50. A câmera ela era conhecida carinhosamente como pinta vermelha. Isso mesmo, porque a câmera era uma caixinha preta, como sempre, uma caixinha, né? E essa caixinha tinha controles laterais, diversos controles laterais, sua lente, seu visor para enquadramento, né? E o nome dela era Capsa. K-A-P-S-A. Capsa. Mais conhecida no mercado como a pinta vermelha. Quem fabricou esse equipamento foi a DF Vasconcelos, que era fabricante de instrumentos óticos, tá? Era uma fábrica paulista e a patente totalmente nossa. Ela usava filme 6x9, a objetiva era uma objetiva acromática e tinha até mesmo contato para colocar flash. Era uma câmera boazinha, poderosa. Agora, dando um novo salto na linha do tempo das máquinas fotográficas, saímos da década de 50 e vamos para a década de 90. Isso mesmo, precisamente no ano de 1991, quando a Kodak lança a sua primeira câmera digital, a DCS-100, baseada na Nikon e com os extraordinários 1.3 megapixels. Isso mesmo, extraordinário 1.3 megapixels, levando-se em consideração que estamos iniciando a era digital. Com esse processo do digital, saímos dos pontos, né, da fotografia analógica, da fotografia de revelação, né, de papel, material químico. Saímos desse universo para o universo digital, o universo dos computadores, das máquinas digitais, do processamento eletrônico da imagem, onde não há aquela relação intermediária de captar a imagem numa celulose, passar por um processo de revelação, depois do processo de revelação do filme, tendo o nosso negativo agora, vamos passar para revelação e ampliação. Agora nós vamos ampliar a foto. Agora não precisamos mais desse processo. O processo agora é realmente no universo digital. Podemos tirar uma foto agora e transmitir essa foto para um parente nosso lá no Japão, por exemplo. Eu fotografo agora e mando direto para o Japão. E lá vai estar a imagem com toda a qualidade que eu fiz aqui e agora. Esse caminho da fotografia até aqui, a era digital, é um caminho maravilhoso. Só que não perdemos a essência da fotografia. Por quê? A fotografia, para existir, ela continua tendo o seu elemento primário, que é a luz, que é a qualidade da iluminação, a qualidade do domínio do pilar da fotografia, que é
domínio da velocidade, da abertura do nosso diafragma e da sensibilidade, o ISO que vamos colocar. Porque antigamente nós tínhamos esses três elementos, sim, só que com uma diferença. Nós, às vezes, puxávamos o ISO, como a gente falava, mas a gente tinha o filme já com um ISO no filme. Nós tínhamos filmes com ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 1600 e por aí vai. Dependia muito da utilização que o profissional, aquele que recebe por fazer fotografias, ou o amador, aquele que não faz fotografia por custo. A sua fotografia é feita e não há custo. É para ele, ou ele faz para um amigo e não cobra, não importa. Isso é fotografia amadora. A fotografia amadora não está ligada diretamente à questão de equipamento ou qualidade da imagem que é feita. O amador é aquele que não cobra pelo seu trabalho fotográfico e ponto. Já o profissional cobra por esse serviço de fazer fotografias. Agora, além da questão da qualidade do equipamento, a qualidade da captação das imagens, a sensibilidade que hoje conseguimos com câmeras que chegam aí aos seus 50 mil de ISO, né? ISO 50.000 e qualidade em megapixels para câmeras portáteis e profissionais, como a R5, ela chega hoje a 24.1 megapixels, que é uma coisa maravilhosa. E temos câmeras que chegam a 45 megapixels. Mas o mais importante nessa história da evolução da câmera é que a sua base é única, é a luz e o controle que temos sobre a luz. Sendo assim, vamos continuar nessa jornada descobrindo. Sendo assim, vamos continuar a nossa jornada. Essa jornada do pensar a fotografia, de fazer uma fotografia que vai além do clique, para que possamos ter o melhor possível. Captar o melhor possível da nossa... Oh, meu Deus! 3, 2, 1. Depois dessa viagem pela linha do tempo da evolução das máquinas fotográficas, desde o daguerreótipo até as câmeras digitais atuais, nós vimos uma coisa fundamental. A base se manteve a mesma. Ou seja, estamos trabalhando dentro daquele tripé que é a base da fotografia. Velocidade, sensibilidade e abertura. Isso aí não vai mudar. Precisamos dominar isso. Precisamos dominar o controle sobre a luz. E é esse o nosso grande... E é essa a nossa grande viagem através desse universo da fotografia. Conhecer esse modo maravilhoso de fazer imagens, de controlar e ao mesmo tempo que temos esse controle, nós não temos controle sobre uma coisa, sobre a emoção gerada pela fotografia. Com a fotografia, nós congelamos momentos únicos. Nós congelamos a dor, a alegria, a paixão, o ódio, não importa. Com fotografia, nós estamos trabalhando com a emoção. E essa emoção é revelada a todo momento diante de nossos olhos e de nossas lentes. Por isso, fotografia é muito mais que um clique. Fotografia é muito mais que a técnica. Por isso, pensar fotografia é ir além do clique. Te vejo na próxima aula. Valeu, um forte abraço.